Olá, amiguinho, olá, amiguinha, garotos e garotas, como estão vocês? Estão bem? Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui para estudarmos uma porção da palavra de Deus. Uma porção da palavra que é a mais importante. Você vai ouvir a partir de agora, nos seus estudos, nos seus estudos escolares, na sua faculdade, que existem palavras mais importantes no mundo. As palavras de filósofos e a palavra de estudiosos são muito importantes, mas eu quero que você se lembre que a palavra mais importante que existe é a palavra do Senhor, a Bíblia, a palavra de Deus. E nós vamos estudar mais uma porção da Bíblia hoje. Nós vamos estudar sobre as escolhas que nós fazemos. Você sabia que as escolhas que nós fazemos, elas interferem na nossa vida? É verdade, as escolhas que nós fazemos hoje, mesmo vocês ainda sendo pré-adolescentes, elas vão influenciar na sua vida para o resto dos dias que você viver. Por exemplo, se você escolhe ser uma pessoa estudiosa, uma pessoa bem educada, uma pessoa que cumpre os princípios bíblicos, com certeza você vai colher frutos bons desse seu comportamento. Mas se você for exatamente o contrário e escolher o mal, então você vai colher frutos maus desse seu comportamento. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso e nós vamos começar falando sobre Moisés. Moisés, ele conduziu o povo, tirando o povo do cativeiro egípcio e levando o povo de Deus para a terra prometida. Eles caminharam por 40 anos no meio do deserto em direção à terra prometida. E Moisés um dia chamou o povo e quando ele estava perto de passar a liderança do povo para Josué, ele chamou o povo de Deus e falou com eles. Lembrou aquele povo que eles haviam vivido em cativeiro durante muito tempo e agora já estava chegando a hora de Deus dar a eles a liberdade, estava chegando a hora de Deus dar-lhes a terra prometida, uma terra em que eles não seriam escravos, mas eles seriam donos da terra. Então eles precisavam ter uma postura diferente, eles precisavam ser pessoas diferentes, eles não podiam mais entrar na terra prometida com a mentalidade de gente preso, de gente cativo, de gente escravo, de gente que não quer o melhor para si, que não pensa em si. Eles deviam entrar na terra prometida com a mentalidade de homens libertos, mas que eles não se esquecessem que a liberdade que eles tinham foi dada por Deus, que a liberdade que eles tinham agora era para ser exercida com responsabilidade. E é assim que tem que ser conosco. Hoje nós somos pessoas livres, não somos escravos de ninguém, somos livres, mas Deus quer que nós exerçamos a nossa liberdade com responsabilidade. Moisés chamou o povo e disse para aquele povo assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Deuteronômio 30, versículo 19. Moisés estava dizendo para eles: olha, vocês têm a oportunidade de fazer escolhas agora, porque agora vocês são livres. Vocês têm a oportunidade de escolher o que vocês vão viver. Se vocês vão estar obedecendo a Deus ou se vocês vão estar seguindo aqueles próprios desejos do seu coração. Mas eu digo a vocês, escolham obedecer a Deus, escolham servir a Deus, porque servindo a Deus, vocês vão encontrar vida. Vocês e os seus filhos vão viver em paz. Vocês e os seus filhos vão viver em segurança. Moisés estava dando uma orientação para o povo. E essa orientação, ela serve para nós hoje. Nós sabemos que o mundo hoje, ele está nos dando muitas opções e opções não boas para nós vivermos. Você vai encontrar, a partir de agora, muitas opções para você viver. Você vai encontrar jovens que fumam, você vai encontrar jovens que bebem, você vai encontrar jovens que vivem a vida parecendo que são pessoas
que não se importam com Deus, mas que você se lembre sempre que Deus sempre coloca diante de você a bênção e a maldição, e é você quem vai escolher o que você vai seguir. Deus quer que você escolha a bênção, Deus quer que você escolha servir a Deus e não servir as pessoas. As pessoas podem dizer para você: toma, fuma um pouquinho só para que você fique bem diante da turma, para que a gente ache você legal. Não vá nessa, meu amiguinho, não vá nessa, minha amiguinha, porque isso desagrada o coração de Deus e o fim desse caminho é um caminho de morte. A Bíblia diz que a gente não deve se deixar enganar. Ela diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Olha só, tá vendo como que eu tenho razão em dizer para vocês que aquilo que você semeia hoje, você vai colher? Se você fizer boas escolhas, escolher o que é correto, escolher aquilo que ensina a palavra de Deus, se você fizer boas escolhas, com certeza você vai colher frutos bons. Então ele diz: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. O que é semear para a sua carne? Fazer as coisas que o corpo pede, fazer as coisas que o mundo quer que nós façamos, obedecer os nossos amigos em vez de obedecer a Deus, fazer más escolhas, ficar com raiva, todas essas escolhas. Então, se nós escolhermos semear para a carne, da carne nós colheremos bênçãos? Não, nós colheremos destruição. Mas quem semeia para o Espírito, o que é semear para o Espírito? É fazer escolhas que glorifiquem a Deus, que glorifiquem ao Espírito Santo, que glorifiquem a Jesus. Então, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Que bênção nós podermos saber disso. Que maravilha o Senhor dá essa promessa para nós. Se nós semearmos no Espírito, nós colheremos a vida eterna. Se nós semearmos no Espírito, o que é semear no Espírito? É ter uma vida que agrada a Deus, é ter uma vida que honra ao Senhor, é ter uma vida de oração, de leitura da Bíblia. Meu amigo, minha amiga, você não é mais criança. Você precisa ter o seu momento a sós com Deus. Você precisa ter o seu momento de leitura da Bíblia diário, nem que seja um versículo por dia, porque Deus, Ele quer assim. Não faça o contrário, não dê lugar à preguiça, porque o Senhor Deus não vai ficar satisfeito com você, mas dê lugar ao Espírito Santo. Obedeça ao Espírito Santo, tenha um momento a sós com Deus, em que você vai ler a sua palavra, em que você vai fazer uma oração ao Senhor, e o Senhor vai ficar feliz com você, você vai alimentar a sua vida, você vai alimentar a sua alma com o melhor alimento que tem, que é a presença do Senhor. As escolhas que nós fazemos são muito importantes, é o que nós estamos estudando hoje. Escolha sempre obedecer ao seu pai e à sua mãe. Nós estamos estudando isso todos esses domingos agora. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Colossenses 3:20. Eu acho que nós não precisamos mais falar sobre esse assunto. É muito importante que o filho seja obediente ao seu pai e à sua mãe. É muito importante, porque esse é um mandamento com promessa. Se você for obediente ao seu pai e à sua mãe, você viverá uma vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas caso contrário, se você começar a desobedecer e a desonrar o seu pai e a sua mãe, a sua vida não vai ser uma vida longa na terra. Sua vida vai ser ceifada, né? Nós aprendemos aqui, no nosso pequeno espaço, nas nossas aulas, que a vida tem um ciclo, a gente nasce, cresce, se reproduz e morre, mas muita gente tem o seu ciclo cortado, o ciclo é interrompido muitas vezes, a pessoa nasce, nem chega a crescer porque é uma pessoa desobediente, ou nasce, cresce, não chega nem a ter filho e morre porque é uma pessoa desobediente. Por quê? Porque o Senhor prometeu isso. Então, se você for obediente, você vai ter vida longa na terra. Mas só obedecer aos nossos pais basta? Não, não basta apenas obedecer aos nossos pais. Nós precisamos sim obedecer aos nossos pais, nossas mães,
honrar os mais velhos, respeitar, mas nós precisamos obedecer ao Senhor. Nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. Eu já te pergunto agora, você já entregou a sua vida ao Senhor? O versículo que vamos ler agora, Salmo 37, versículo 5, diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Sabe, muitas vezes nós queremos resolver a nossa vida com as nossas próprias mãos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E se Deus não quiser? E se não for da vontade de Deus? Então, o que a gente deve dizer? A gente deve dizer assim: se for da vontade de Deus, eu farei isso ou aquilo. Se for da vontade de Deus, eu serei isso ou aquilo. Muitas vezes nós passamos dificuldades nos nossos relacionamentos, até mesmo na escola, muitas vezes acontece coisa desagradável, as pessoas, elas são más conosco, às vezes as pessoas fazem coisas conosco que nos oprimem, que nos fazem sofrer, e nós resolvemos, às vezes, resolver as coisas com as nossas próprias mãos, do nosso próprio jeito. Quantas vezes nós criamos contenda uns com os outros por causa de nossos problemas? Quantas vezes nós, em vez de orarmos ao Senhor para que o Senhor nos ajude a resolver os nossos problemas na escola, com os nossos colegas, os nossos primos, os nossos amigos, a gente tenta resolver da nossa forma e fica tendo conversinhas, e fica fazendo fofoca, e fica chamando pessoas para estarem do nosso lado. Nós não precisamos disso, nós não precisamos advogar em causa própria, nós não precisamos ser nossos advogados, nós temos um advogado fiel, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é quem luta por nós. Se nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, se nós confiarmos nele, ele agirá, é o que diz a palavra, é o que diz o versículo que nós acabamos de ler. Lá em Provérbios 3, versículos 5 e 6, nós podemos ler também um outro versículo que fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. O que significa isso? Significa que você precisa confiar no Senhor, confiar quando as coisas não estão bem, confiar quando as coisas são difíceis, confiar quando as coisas não estão agradáveis para o seu lado. Confie no Senhor, não confie em você mesmo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Minha família vai fazer isso, eu vou contar para minha mãe, para o meu pai e eles vão fazer isso, fazer aquilo. Confie no Senhor. É lógico que você tem que contar todas as suas coisas para o seu pai e a sua mãe. Isso é claro. Mas você precisa confiar no Senhor. Depositar a sua confiança no Senhor. Fazer uma oração e contar para o Senhor: Senhor, está acontecendo isso, isso e isso. Resolve para mim, Senhor. Eu não tenho condição de resolver isso sozinho, sozinha. Mas o Senhor, por favor, resolva isso para mim. E o texto ainda fala: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconhecer ao Senhor é colocar o Senhor nos nossos caminhos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Todos os nossos eu vou fazer, eu vou ser, o Senhor precisa estar na frente. Se Deus quiser, e eu orar ao Senhor: Senhor, me coloca no lugar que o Senhor quiser, me faz ser aquilo que o Senhor quiser, me ajude a fazer aquilo que o Senhor quiser. A gente agindo assim, Deus endireitará as nossas veredas, vai endireitar o nosso caminho, vai endireitar a nossa vida. Nossa vida vai ser endireitada pelo Senhor. Ele vai nos corrigindo, ele vai nos fazendo ser pessoas mais amorosas, mais carinhosas, mais estudiosas, mais tementes a Deus, mais obedientes aos nossos pais, mais respeitadoras. Ele vai transformando a nossa vida, a nossa alma de dentro para fora e a gente vai mudando. Confiar no Senhor é o que ele fala, confiar no Senhor de todo o coração. Lá em Salmos, capítulo 37, versículo 3 e 4, diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Você habitará na terra e desfrutará de segurança.
confiar no Senhor e fazer o bem. Nós não devemos fazer o mal. Nós não fomos chamados nesse mundo, nem criados nesse mundo para fazer o mal. Nós fomos chamados e criados para fazer o bem. Nós somos o espelho de Jesus Cristo. O que Jesus faria se estivesse no nosso lugar? Nós sempre devemos pensar nisso. O que Jesus faria se estivesse em meu lugar? É assim que eu devo agir. Jesus precisa ser o meu exemplo. Então confie no Senhor e faça o bem. Confie que Ele vai agir para você e retribua. Se a pessoa te fez mal, retribua com o bem. É assim que a gente deve habituar a fazer. E assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Por que você desfrutará a segurança? Porque onde você for, você vai ser bem querido, você vai ser amado, você vai ser respeitado. Onde você for, você vai ter um lugar de honra. Aí o versículo continua: deleita-te no Senhor, ou agrada-te do Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Tem até um cântico que a gente canta bem esse versículo: agrada-te do Senhor, e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Esse cântico é desse versículo: deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Se você começar a agradar ao Senhor nas suas pequenas atitudes, Ele vai te concedendo coisas boas. Se você resolve atender ao Senhor nas suas pequenas dificuldades agora de um pré-adolescente, Ele vai atender às suas necessidades. Ah, mas muitas vezes a gente passa por situação muito complicada. Quantas vezes nós sofremos bullying, sofremos na nossa escola. Quantas vezes nós sofremos quando as pessoas riem de nós, nos ridicularizam, nos dá vontade de chorar, nos dá vontade até de devolver a ofensa que nos fizeram batendo na pessoa, mas nós não devemos fazer isso. Nós devemos descansar no Senhor. A pessoa está nos tratando com bullying, converse com sua mãe, converse com seu pai para que ela converse na escola, ore ao Senhor e aguarda que o Senhor vai agir por você, mas que não seja você a pessoa que comete o bullying, que não seja você a pessoa que oprime as outras pessoas. A palavra do Senhor nos diz assim, lá em Salmos 37, versículos 7 e 9, nós estamos estudando bastante versículos do Salmo 37. O Senhor nos diz assim na palavra do Senhor: descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Ah, quantas vezes a gente vê as pessoas que são malvadas se dando bem, não é? E a gente pensa, por que que ele fez isso errado e ele se deu bem e eu só fiz o que é certo e eu me dei mal? Ah, não se aborreça, a palavra do Senhor diz, não se aborreça, porque no final é que nós vamos ver as coisas acontecerem, nós vamos ver que nós escolhemos o bem e seremos honrados por Deus, e as pessoas que escolheram o mal serão desonradas por Deus. Descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Quantas vezes nós vemos pré-adolescentes furiosos, querendo quebrar, querendo fazer, querendo acontecer, querendo bater, mas a palavra do Senhor diz: evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Não se irrite, isso só leva ao mal. Então tenha paz no seu coração, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Os maus serão eliminados e os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Que você seja assim como aqueles que esperam no Senhor, que aborrecem o mal, que não querem ficar irados nem furiosos. Não fiquem furiosos,
Não fiquem irados, mas guardem no seu coração o temor do Senhor. Uma coisa muito importante que todo pré-adolescente junior tem que viver é viver amando a Bíblia, a palavra de Deus. Nós precisamos querer a Bíblia, nós precisamos amar a Bíblia, porque é a Bíblia que vai nos transformar, nos fazer ser tudo aquilo que o Senhor espera que sejamos. Nós precisamos ler a nossa Bíblia. Eu já te perguntei isso na primeira lição. Você tem a sua Bíblia? Já pediu ao seu pai, à sua mãe para comprar uma Bíblia para você? Você precisa ter uma Bíblia. Você precisa ter uma Bíblia para você abrir e ler a sua Bíblia e fazer a sua oração. Que você ame a palavra de Deus, que ela seja aquilo que está no seu coração, que você possa lembrar da palavra de Deus e quando você estiver passando por um aperto, por uma necessidade ou por uma situação difícil, o Espírito Santo possa te lembrar dos versículos bíblicos que nós temos estudado para que você tenha um comportamento melhor. É assim que funciona. Nós precisamos ler a Bíblia. Comece lendo o Evangelho de João ou de Marcos. Você vai ler o versículo, leia um versículo só ou dois, até você entender. Leia uma vez, duas vezes, três vezes, até que você entenda esse versículo. Quando você entender esse versículo, aí você fecha a sua Bíblia, fecha os seus olhos e fala: Senhor, me ajude a ser assim, como a sua palavra diz, que eu seja assim como esse personagem, ou que eu seja assim vitorioso, que eu seja uma pessoa que te ame, que te honre, sabe? Que no seu coração esteja Salmo 119, versículo 5. Que o seu coração tenha esse versículo, que os meus caminhos sejam estabelecidos para que eu guarde os seus estatutos. Como assim? O que esse versículo quer dizer? Quer dizer que a minha vida, que os meus caminhos significa que na minha vida eu possa vivê-la de forma que eu guarde os estatutos do Senhor. Os estatutos do Senhor, eles estão na palavra de Deus. Que eu viva a minha vida para guardar os estatutos do Senhor, para viver como o Senhor quer, para agradar ao Senhor. E dessa forma, agradando ao Senhor, eu terei uma vida frutífera, eu terei uma vida que honra ao Senhor, eu terei uma vida que eu vou colher bons frutos. Então hoje nós estamos falando sobre isso, sobre você semear sementes boas e colher frutos bons. Não é assim na plantação? Você planta uma sementinha de pé de mamão e você mais tarde está colhendo mamões. Você planta uma sementinha só de laranja e logo mais você está chupando laranja do pé que você plantou. Não é assim na plantação? Pois é, pois Deus diz que tudo que nós semearmos aqui, com as nossas atitudes, nós colheremos também. Então, semeie coisas boas, semeie boas atitudes, semeie obediência, honra seu pai, honra a sua mãe, respeite os mais velhos, respeite as pessoas e ame a palavra de Deus. Obedeça à palavra de Deus, que ela seja a maior regra que tenha no seu coração, que você possa viver a sua vida amando a palavra de Deus, que você possa fazer boas escolhas, porque se você fizer boas escolhas, a palavra diz que você vai ter vida eterna, e é isso que nós queremos ter vida eterna. Então, eu quero que você decore Provérbios 3, versículos 5 e versículo 6. São 2 versículos apenas. Provérbios 3, versículos 5 e versículo 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Decore esse versículo, esses 2 versículos e poste a sua filmagem no grupo do IBAR. Eu quero parabenizar aqueles que estão fazendo isso. Vocês estão brilhando, deixando o nosso coração muito feliz e vocês estão semeando para o futuro de vocês. Vocês estão fazendo boas escolhas hoje para colher grandes coisas no futuro. Não se esqueça, eu acredito em você. Você é uma ótima pessoa, você é um ótimo aluno, você é um ótimo crente. Viva para Jesus. Em nome de Jesus. Lembre-se,
Eu amo você. Um beijo.